Graça e paz, que Deus nos abençoe nessa manhã, uma manhã onde nós estamos na casa do Senhor para nós cultuarmos uma data importante, onde nós lembramos da morte, onde Cristo se deu para cumprir a vontade do Pai em comprar sua igreja, e hoje nós podemos estar diante do nosso Deus, livre acesso, onde que Ele rasgou o véu e nos permite estar agora louvando e adorando a Deus. Convido a igreja se pôr em pé para nós orarmos e também estar lendo um texto de Isaías 53, onde o Joaquim estará lendo. Convido a Clarice que esteja nos levando em adoração a Deus. Oramos com a Clarice. Senhor, pelo dia maravilhoso, obrigado porque Amém. Quem creu em nossas pregações e a quem foi revelado ao braço do Senhor, porque foi subido do pombo, renova pelo ramo perante ele e como raiz de uma terra seca não tinha aparência nem forma. Olhando, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos causa. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o sepultamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Vamos orar? Senhor, abençoe esse culto, que o Senhor esteja glorificando, que a gente está glorificando o Senhor numa comemoração tão importante, Senhor. Não, Jesus amém. O texto que Joaquim deu fala que ele foi traspassado, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E hoje é um dia em que muitos de nós nos reunimos com a família, fazemos algum tipo de celebração, a gente vive um dia muito tranquilo, um dia de feriado, a gente não vai trabalhar, não vai para a escola, está todo mundo tranquilo em casa. Mas há muito tempo atrás esse dia foi um dia de muita dor, de muito sofrimento.
o dia de maior sofrimento que já existiu, porque Jesus tomou sobre si o castigo de todos nós, de toda a humanidade, daqueles que já tinham vivido, daqueles que viviam naquela época, daqueles que ainda viveriam, daqueles que ainda viriam pela frente. E o hino que nós vamos cantar nesse momento para louvar o Senhor é o 262. O nome do hino é Contemplação da Cruz. Hoje, nesse dia em que a gente não vai trabalhar ou estudar, é muito importante que a gente pare para contemplar a cruz, para olhar o que significa, que mensagem a cruz traz para os nossos dias, que mensagem a cruz traz para a minha vida e como ela impacta a minha vida hoje, como ela transforma, ela muda a minha vida hoje. O hino foi baseado em Gálatas, capítulo 6, versículo 14, que diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, a partir do momento que a gente contempla essa cruz da maneira correta, com os corações quebrantados, as nossas vidas são transformadas e o mundo passa a estar crucificado para nós e nós para o mundo. A gente vive uma vida diferente, com base em tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Se eles puderem se colocar de pé, vamos entoar esse hino. Senhor, louvado seja a Ti, Pai, por mais um dia que o Senhor concedeu a cada um de nós, hoje especificamente, onde nós relembramos mais uma vez o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, a fim de nos remir e nos resgatar assim do pecado. Louvado seja o Senhor, Pai, pois Tu és o único e suficiente Salvador nosso. Essa é a mensagem da cruz, ou seja, Deus, o único Deus, enviou o seu Filho para nos salvar, resgatar assim o pecado. Que todos nós possamos assim crer nessa mensagem, descansar ao contemplar a cruz do Senhor, ao contemplar e lembrar aquilo que o Senhor fez há 2000 anos atrás, Pai.
e também temos assim a esperança de que o Senhor foi aquele que ali nos resgatou do pecado, morreu, mas ressuscitou, vencendo a morte, confirmando a sua obra, subiu aos céus e há de voltar para assim nos buscar. Possamos assim neste dia, não só lembrar, mas também nos preparar para o dia em que nos encontraremos com o Senhor. Assim nós oramos a Ti e agradecemos, Pai, mais uma vez ao Senhor, Pai, que possamos sempre estar assim, pois somente mesmo a eternidade para agradecer o Senhor por tamanha graça que o Senhor mostrou para nós, pecadores. Amém. Amém. Graça e paz, querido. Deus nos abençoe nessa manhã maravilhosa, sexta-feira, de um momento de suma importância para o cristianismo, a todo aquele que crê em Cristo, aquele que está aí caminhando, buscando cada dia mais estar próximo desse Deus. Hoje é um dia que nos traz tristeza, porque nós lembramos do nosso pecado, que traz também a alegria de sabermos que nós não tínhamos condições de olhar para Deus, de sermos considerados amigos de Deus, e hoje Cristo, o próprio Deus, se fez pecado por nós. Não conheceu o pecado, mas Ele se fez pecado e carregou todos os nossos pecados e nos deu o livre acesso ao Pai. Convido a cada um que abra a sua Bíblia em João, capítulo 19, onde nós estamos aí acompanhando, já mais de 2 anos, João. Então, hoje nós vamos ler João 19, do versículo 17 até o final do capítulo, que fala sobre a crucificação. Os soldados deitam sorte sobre a roupa de Jesus, a morte de Jesus. Um soldado abre o lado de Jesus, fura, e o sepultamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos encontraram? 19, João, versículo 17 até 42. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz o que estava escrito: era Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim o que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para que ver quem caberá para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados, e junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, e mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, junto a ela, o discípulo amado, João, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embebedaram de vinagre uma esponja, e fixando a um caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado,
rogaram a Pilatos que lhe quebrasse as pernas e fosse tirado. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, Jesus, como visse que já estava morto, não quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que isso viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, ou o próprio Deus sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isso aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilato lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilato lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim e nesse um sepulcro novo, no qual também ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Oremos. Santo Deus, nós louvamos nessa manhã por essa leitura da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos traz, Pai, agora a clareza, a compreensão dessa narrativa do ofício que o Senhor veio fazer como sacerdote, como rei, como profeta, e como também o sacrifício que o Senhor veio se oferecer para comprar, Pai, para remir toda a Tua igreja, Pai, em todo o milênio que o Senhor subiu, a Tua ascensão, a Sua volta, e também todo o período, Pai, do Velho Testamento. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá essa compreensão através da Escritura e a certeza da remissão dos nossos pecados. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Querido, a morte que trouxe vida, ou seja, nós estávamos mortos e essa morte trouxe vida. Jesus, querido, após passar a noite e a madrugada aí sendo interrogado e acusado por todos tipos de crimes pelo Sinédrio, que o nosso evangelista Emerson trouxe na nossa escola dominical, sendo que o Sinédrio está fazendo uma coisa que não poderia julgar à noite ou após as 6 horas, não pode, os judeus não poderiam trabalhar, mas ele está sendo acusado na quinta-feira à noite e à madrugada fora de sexta-feira. Os judeus estão quebrando todas as leis que eles poderiam conhecer, ou que eles conheciam que dado por Deus, E aos olhos das autoridades judaicas, um homem blasfemador. Aos olhos das autoridades judaicas, ali dos fariseus, dos escribas, ele era um blasfemador porque dizia ser igual a Deus. Aos olhos de Pilatos, querido, um homem inocente. Jesus, aos olhos de Pilatos, ele já falou que não achava acusação nenhuma, mas prefere lavar as suas mãos. Mas aos olhos de Herodes, apenas um homem desprezado. Herodes simplesmente, se você olhar para Lucas 23, você vai encontrar Herodes desprezando Jesus. Herodes já tinha ouvido falar de Jesus e estava louco para encontrar ele. E Pilatos dá esse presente para Herodes. E Herodes simplesmente despreza, porque tudo que Herodes pergunta a Jesus, e Jesus não responde nada a Herodes. Aos olhos daquela multidão, que era apenas um homem lunático. A multidão está olhando para Jesus simplesmente como um lunático que diz isso, diz aquilo, fez alguns sinais, mas agora está morto. Porque aquele que pega a cruz
nunca volta, nunca voltou, né? Então, aos olhos dos discípulos, aos discípulos de Jesus, era o próprio Deus. Aos olhos desse mundo, querido, hoje, Jesus ainda é apenas um homem lunático. Simplesmente um homem que passou, não é negado pela história, mas simplesmente um homem lunático que passou, e muitas pessoas estão seguindo ainda, né, dentro da sua loucura. Aos teus olhos, querido, quem é Jesus? Como você hoje, aos teus olhos, como você pode definir ou como você pode dizer quem é Jesus para você, aos teus olhos? Sexta-feira, o último dia de Jesus antes do sacrifício. É esse momento que nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, o Deus Emanuel, Deus conosco, tem na face da terra, antes de remir, antes de comprar a sua igreja. O que veio fazer está prestes a ser cumprido em obediência unicamente ao Pai, morte de cruz. Está quase chegando o momento dele cumprir cabalmente em obediência ao Pai. Então foi e é o nosso profeta, querido. Anunciou o seu reino, foi e é o nosso sacerdote, ofereceu e foi o sacrifício vivo ao Pai. Foi e é o nosso rei que cumpriu a lei, né, e executou a sua justiça eterna. Assim, querido, Jesus, o homem, o Filho do homem, veio se oferecer como esse sacrifício ao Pai que lhe deu. Olhando para os versículos 17 a 22, a crucificação, Jesus entra em Jerusalém, querido. Se a gente voltar um pouco, sendo aclamado como Rei Salvador. As pessoas estão ali aclamando, jogando palmas, as folhas de palmeiras, estão ali todos alegres nessa festa que vai ter a Páscoa, né? Estão nessa preparação para a Páscoa e todos estão aclamando o rei, gritando Hosana, vem em nome de Deus. Mas agora Jesus, que está saindo de Jerusalém, embaixo de zombaria, como um malfeitor, carregando a cruz como um maldito, porque esse era o sentido da cruz para o monte da caveira, o monte do Gólgota. Uma cruz que não era dele, mas sim minha, tua cruz. Uma maldição que não era dele, mas tua, era minha maldição. Jesus saindo, ele não suporta o peso. Se você olhar para o versículo 17, João está falando que ele sai, mas ele não consegue carregar a cruz, né? Ou a cruz cai, ou Cristo cai, e as autoridades obrigam esse certo homem que está passando por ali para carregá-la. Se você olhar para Mateus capítulo 27, versículo 32, ao saírem, né, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz. Jesus não consegue carregar, e esse momento Sirineu está passando e ele é obrigado a carregar. Isso não o faz vulnerável ou incapaz de cumprir o desígnio, a vontade de Deus sobre a salvação da sua igreja. Isso não tirou Jesus a sua obrigação, não tirou o seu poder de cumprir o que ele veio cumprir. Então, desde o jardim, quando Jesus se entregou às autoridades, onde que Judas vai ali dar esse sinal, essa senha, beija, agora que ele está também à frente da obra da salvação. Lá ele se entrega e pergunta aos soldados: quem vocês estão buscando? A Jesus, o Nazareno. Sou eu. Aqui também ele está à frente à obra da salvação. Simão vai após Cristo, carregando a cruz. Simão não está à frente carregando e fazendo o papel de Cristo. Se a gente olhar para o versículo 18, você vai ver que lá no Calvário foi crucificado no meio de dois ladrões, dois salteadores, mesmo na morte. Ele está no centro. Cristo está no centro. Ele é o centro. Ele é o centro da igreja, ele é o centro da vida do ser humano, ou deveria ser. Ele deve ser o centro da sua vida, da nossa vida.
Então Jesus, que ele é o único centro da restauração desse mundo, o único centro da salvação do mundo, somente nele todas as coisas serão restauradas, melhor dizendo. João 17, versículo 4: eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me deste ou confiaste para fazer. Ou Jesus está glorificando o Pai, porque o Pai deu essa obra e ele está consumando, realizando a vontade do Pai, como também recebeu um título por Pilato. Mesmo, versículo 19, mesmo com um tom de ironia de Pilatos, querido, Pilato declara ao mundo. Até hoje, Pilato, o que ele escreve é uma declaração ao mundo que Jesus é rei dos judeus. Mas não é rei só dos judeus, mas ele é rei dos gentios, que ele buscou também para a família. Ele também é o rei de todo o universo. No tom de ironia de Pilatos, ele declara que é rei do universo. Olha o versículo 19: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. É isso que Pilato proclama, é isso que até hoje a igreja de Cristo Jesus tem proclamado. Então aquela cena desse rei Jesus, querido, despido, executado em público, querido, apenas apontava aos olhos desse mundo a sua derrota. Porque na época de rei, quando o rei era pego, acabou o seu reinado, acabou as suas propriedades, e o outro rei está tomando tudo que era dele. E aqui, aos olhos desse mundo, era uma derrota. Cristo veio como rei, não desse mundo, declarando ele próprio, mas o rei dos céus, mas o mundo olhava como uma derrota. Marcos capítulo 15, versículo 29, os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, de igual modo os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, dizendo: salva os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz, ó Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Desça daí para que nós possamos crer em você. Porque você, se é rei, não tem como. Não tem como nós crermos em você numa situação dessa. Então, aos olhos de Satanás, querido, a sua vitória. Nesse momento da cruz, aos olhos de Satanás, quando Satanás olha, simplesmente é a vitória de Satanás, tá? E se a gente olhar para a promessa de Gênesis 3,15, parece que falhou. Quando Deus está falando com Adão, trabalhando ali com Adão, mostrando o pecado, mostrando a culpa da mulher também, e apontando o que Cristo faria, ou ele faria com a serpente, no tempo de Deus, parece que é Gênesis 3,15, por ele inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendente e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Parece que isso tudo não foi cumprido. Cumprido aos olhos de Satanás foi uma vitória, porque ele leva Cristo ao pináculo e oferece o reino do mundo. Mas Jesus diz que somente adorarás o teu Deus. Retira Satanás. E Satanás vai embora. Ali ele é derrotado. Mas na cruz, aos olhos dele, parece que ele está se gabando como vitória. Porque ele não é onisciente. E Deus é onisciente. Deus sabe todas as coisas. Imaginemos, querido, como houve alegria no meio da potestade. No meio dos demônios, como isso trouxe alegria, trouxe festas e zombaria no meio dos diabos, dos demônios, vendo Cristo pendurado naquela cruz. Como também que houve temor, houve tremor no céu, como também sobre a face da terra. Tanto um, tanto o outro houve temor e tremor diante do céu e também na face
da terra. Se você olhar o versículo 28 a 30, porque desde a hora sexta ao meio-dia até a hora nona, às 3 horas da tarde, Mateus 27, 45, houve trevas sobre toda a terra. O céu, ou melhor, o sol se escurece. Houve trevas sobre toda a terra. Do meio-dia às 3 horas. 3 horas, né, praticamente, ao ponto do sol mais forte, houve treva. O versículo 46 de Mateus ainda, no capítulo 27, e por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, né, por que me desamparaste? É o clamor do nosso Senhor nessa cruz. E nesta altura, tudo estava pronto para a consumação da promessa, que, segundo a Escritura, versículo 26, nesse momento Jesus fala: eu tenho sede, estou com sede. E um dos soldados romanos ali, ele leva a boca de Jesus, uma esponja cheia de vinagre, para a fonte da água viva, o Filho de Deus. Aquele que disse que era água, aquele que ofereceu a água para a mulher samaritana, dizendo que se tomasse dessa água, jamais teria sede. Mas os romanos, os soldados, zombam da água viva, do pão que traz vida. Aquele que trouxe, que desceu, se esvaziou, ele dá vinagre no lugar de água. Olhando para Mateus ainda, 27, versículo 48, e logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido, de vinagre, colocou na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. É o texto de Mateus, essa referência, né? Então, esse exato momento que Jesus, versículo 30 do nosso texto base de João, né? Ele clama: está consumado, ou tudo está consumado, e dá um brado, né? E expira, entregando a sua alma ou o seu espírito ao Pai. Lucas, melhor dizendo, 23, 46. Pai, nas tuas mãos entrego o teu espírito, e dito isto, expirou, ou morreu, né? Ali, entregando a sua vida como sacrifício vicário pela sua igreja, não pelo mundo todo, mas pela igreja, ou todo aquele que o Pai lhe entregou, e ele mesmo falou que jamais perderia um. Então, até esse momento, que os pecados eram perdoados através de sacrifício. Nós sabemos disso, e é muito enfatizado na Bíblia inteira, que era através de sacrifício de animais no templo, como também no templo do tabernáculo, como também nós vemos Abel oferecendo um sacrifício das primícias de seu rebanho, Gênesis 4:4, onde que Abel é aprovado, né, por Deus, o seu sacrifício ali, e Caim traz da sua lavoura ali, mas a grande diferença é Abel traz da sua primícia, Caim traz a sua oferta. Deus deixa bem claro a condição de Caim, relaxado, e Abel dá primícia. Ou seja, Cristo está agora levando a primícia a Deus, ao Pai, o sacrifício perfeito. E todo esse sacrifício apontava para esse momento que Cristo oferece. Todo o Velho Testamento, todo esse sacrifício de animais aponta para que o João, Batista, em João 1:29 diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro, ou tudo apontava para o Cordeiro de Deus, ou Cristo Jesus, que está se entregando, ou ele diz, está consumado. Então Cristo, nessa cruz, ele cancelou a sua dívida impagável, uma dívida que você jamais poderia pagar, jamais obra alguma pode nos fazer justo e santo.
Não tem nada que nós podemos fazer nesse mundo que pode nos justificar, nos santificar, ou tirar essa condenação, essa inimizade entre o homem e Deus. E hoje, querido, pela fé, o homem pecador pode ter o acesso a Deus através da oração, né? No nome de Jesus, e viver uma vida de conforto, de segurança após de uma vida, né? E após a vida aí, após a morte, a vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a garantia que a igreja hoje vive. Uma vida de conforto, uma vida de segurança e uma segurança após a morte, que vai ter uma vida eterna. Porque através da sua morte, querido, a morte de Cristo, ele abre o caminho novamente que nos separava de Deus. O caminho que Deus deu a Adão, agora Cristo traz novamente em si. Se a gente olhar para Mateus 27, versículo 53, eis que o véu do santuário se rasgou das duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, que é Jerusalém, e apareceram a muitos. Essa foi a morte do nosso Senhor. Ele abre o sepulcro. E a ressurreição do nosso Senhor, que nós vamos trabalhar domingo pela escola dominical, ele traz vida novamente. E pela fé, a igreja guarda também esse dia da ressurreição do corpo, ou a transformação do corpo glorioso, que a igreja estiver viva, né? Aquele que estiver vivo na vida do nosso Senhor, vai ser transformado. A igreja que já morreu, né? Ela será ressurreta, e aqueles que estão vivos, transformados num corpo, né? Receberão o seu corpo glorificado para estarmos juntos eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto que a igreja, né, está aí aguardando esse dia da volta do nosso Senhor, do Senhor, para buscá-la, tá? Se a gente agora vamos ver dos versículos 23 a 24, a zombaria de Jesus. Enquanto a igreja está aí aguardando esse dia maravilhoso, ainda nós temos visto uma zombaria nesse mundo. Infelizmente, as pessoas ainda que têm vivido, tá, em seu escárnio, em seu desprezo com a pessoa de Cristo. Como o mundo tem vivido a sua vida em escárnio e desprezo, como nada tivesse acontecido, ou que Cristo simplesmente é um lunático. Então, mais preocupados estão, mais preocupados com as coisas desse mundo do que com as celestes. Eles se preocupam com o seu dia a dia, preocupam com o futuro financeiro, na sua alegria, na sua orgia, nas suas felicidades, nos seus prazeres, mas as coisas celestiais não existem. Se existe, tem um purgatório, tem isso ou aquilo, que depois a gente pensa, né? Então, como aquela multidão que pensava e balançava, né, a cabeça, como se dissesse perda de tempo, e agora, né, está aí morrendo pela loucura que não levou a pena em nada. Então, essa multidão que passava, balançava a cabeça, ela perdeu tempo. Não viveu sua vida e está aí agora pagando um alto preço. Como também o soldado romano que aproveitava daquele momento para zombar. Se você abrir Marcos 15, 17, vestiram-no de púrpura e tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram na cabeça. Como também Marcos 15, versículo 18 agora, e o saudavam dizendo: salva, rei dos judeus. Versículo 19 ainda de Marcos, pondo-se de joelhos, o adoravam. Novamente o termo adoração, o ato de adorar na zombaria. Por isso que a palavra adoração, querido,
ela é e deve ser usada nas nossas bocas somente para Deus. Novamente eu enfatizo isso com a igreja. Não use a palavra adoração para comida ou qualquer outro objeto ou outra coisa. É uma palavra que você deve usar somente para seu Deus, para o nosso Deus, o Criador do céu e da terra. Porque os soldados estão aqui de joelhos, o adorando, zombando. Versículo 24 do nosso texto, finalzinho do versículo 24. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte. É isso que o mundo procura. Sorte. Lançar momentos da vida em sorte. Hoje, querido, o mundo ainda tem vivido da mesma maneira em relação a Jesus. Somente zombaria. Zombando com tudo que é símbolo da fé cristã. Tudo que é símbolo da fé cristã que nós conhecemos são pontos de zombaria para esse mundo. Reduz ao Deus Criador em nada, dizendo, 2 Pedro 3,4, onde está a promessa da vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Cadê a promessa? Cadê a volta desse homem lunático? Quando os pais dormiram, quando os apóstolos dormiram, quando os profetas dormiram, eles morreram, né, no sentido, continua a mesma coisa. O mundo vive nessa loucura e nada muda. Ou também como Romanos 1, capítulo 1, versículo 22, inculcando-se por sábio, tornaram-se louco e mudaram a glória de Deus, incorruptível em semelhança da imagem de homem, corruptível como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, temos visto em nossos dias mentores espirituais levando o seu público, a sua plateia ao delírio em seus mega shows. Mentores espirituais fazendo o seu mega show, a sua plateia ao delírio e não ao arrependimento de pecado, de conduta de vida. Grupo de pessoas se opondo à ordem natural da vida. O mundo se opõe à ordem natural da vida. A vida, o mundo em si, ela tem uma ordem natural. É o que nós trabalhamos quarta-feira. Tá? Certo versus errado. O mundo reluta contra isso. Verdade absoluta versus relativismo. Não existe verdade absoluta. Existe relativismo. O que é certo para você é errado para mim. O que é errado para você é certo para mim. O mundo luta contra isso. O mundo luta contra Deus. Religiões que creem em Deus, mas rejeitam Cristo como o próprio Deus. Religiões que creem em Deus, mas rejeitam, mas acreditam, melhor dizendo, em amuletos da fé. Mas se não tiver um amuletinho na minha mão para segurar, eu não tenho como. Mas professam Deus. Homens pregando o Evangelho segundo a sua vontade. Não o que Deus nos manda. Não segundo a orientação do Espírito Santo. O mundo escarnecedor da palavra e do próprio Deus. É esse mundo que nós temos vivido. O mundo que escarnece da palavra e do próprio Deus. Onde que você fala da palavra, onde que você vive a palavra, ele escarnece. Tira um sarro de você, tira um sarro da igreja, zomba do modo de vida que a Sagrada Escritura nos pede a viver. Porque eles vivem segundo a regra do mundo, não segundo a ordem natural que Deus criou esse mundo. Assim que ele cumpre tudo que a Escritura disse, né? Ou confirma sobre o Messias sofredor, o que teria que passar para resgatar a sua igreja. Está se cumprindo todo esse momento, às 3 horas da tarde, onde Cristo disse, né? Está tudo consumado, expira e entrega a sua vida. Nos versículos 25 a 27,
o cuidado com os seus diante da agonia, da dor, querido. Até mesmo, querido, na última hora a hora de agonia na cruz ali, Jesus se preocupa com a sua família. Mostra claramente a preocupação de Jesus quando Jesus disse, olha o versículo 26 do nosso texto: mulher, eis aí teu filho, como, né? E está afirmando aí a sua partida dessa terra e não poderá mais cuidar dela. Estou indo embora. Agora a responsabilidade de Maria não é mais minha. Por isso está colocando o discípulo amado João, e nós sabemos que João tem família. Ele está entregando uma pessoa que já tem família e sabe o que é família, para cuidar dela, e não que os seus irmãos que ainda estavam distantes de crer, ainda a sua fé estava abalada, não tinha uma fé no seu próprio irmão, que ele estava declarando, ou a sua própria casa, os seus irmãos não criam nele, não aceitava Jesus, não aceitava as profecias que o seu irmão dizia que ele era o próprio Deus. Seria o mesmo sentido quando disse a João, versículo 27, eis aí a tua mãe. Jesus responsabiliza, né, de cuidar dela como se fosse a sua própria mãe. João, cuide dela, porque ela é sua mãe. Você agora tem essa responsabilidade. Ou Jesus está deixando esse mundo para voltar ao céu de onde ele veio. E para vir nessa terra teve que se esvaziar da sua glória. Ele esvaziou, Filipenses capítulo 2, mas agora cumprirá a obra vicária para receber novamente a glorificação total do Pai. Ele sempre foi Deus, né? Mas nesse momento dos 33 anos, ele teve uma família, foi concebido ali pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Maria não teve parte nenhuma, e quanto mais José, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo, e com isso ele estará como Criador e Redentor nos céus de Maria. Ele é o Criador, ele é o Redentor de Maria, e não mais filho na terra, porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, e seu Pai é o próprio Deus, sendo ele o próprio Deus, Deus Trino. Ele sempre foi, Jesus sempre foi o Deus Trino, e Maria é criatura de Deus. É isso que nós temos que olhar para esse texto. E Maria é criatura de Deus, criado à imagem e semelhança de seu Deus. Se a gente olhar para Lucas capítulo 2, versículo 46, é o cântico de Maria. E a Maria diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Maria clama e diz: ele é o meu Salvador, eu necessito dele. E ele está voltando para onde ele sempre esteve. E eu sou mera criatura, imagem e semelhança desse Deus. Eu fui bem-aventurada, feliz em gerar essa criança para ele nascer, porque a geração, né, o Espírito que gerou simplesmente foi usado a Maria, e Maria concebeu, trouxe a salvação ao mundo no sentido de nascimento. Calvino diz que Cristo assiste sua mãe só depois de estar ali na cruz. Olha o que Calvino afirma: Cristo assiste a sua mãe só depois de estar ali na cruz, para a qual ele foi chamado pelo decreto do Pai. Ele primeiramente cumpriu todo o desígnio de Deus, e depois ele chama o discípulo amado e diz: cuide de Maria. Porque provavelmente José estava morto já, e Maria era viúva, e ela ficaria desamparada na face dessa terra. Mas primeiramente Cristo olha a vontade e o desejo do seu Pai, e depois cuida de sua mãe ali, de Maria, porque no céu ele é o Redentor.
na terra também Ele é o Redentor, né? Então aqui, quem é a prioridade, querido? Quem é a prioridade de nossa vida? Quem é a prioridade na sua família? Dos nossos filhos? Quem é a prioridade no nosso trabalho? Quem é a prioridade nos nossos sonhos e projetos? Será que o nosso sonho e projeto, nosso trabalho, nossos filhos, nossa família, nossa vida está à frente de Cristo? À frente da vontade dos decretos que Deus já nos deu, o chamado que Deus nos deu? Nós temos colocado tudo isso na nossa frente, na frente da vontade de Deus ou do próprio Deus. Lembramos que devemos começar pela nossa vida com o serviço divino e após demais coisas. Nós devemos começar a nossa vida com o serviço divino, servindo a Deus, depois demais coisas. Se a gente olhar para Mateus 10:37, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Mas eu não. Teu pai e a tua mãe nunca pode estar à frente de servir a Deus. Eu tenho que servir a Deus, mesmo que o meu pai não queira, mesmo que a minha mãe não queira. É isso que a igreja, em países fechados, comunistas, e em países que não aceitam Cristo Jesus, como o Talibã, né? Nossos irmãos estão morrendo porque eles estão professando Cristo Jesus, e o próprio pai pode matar filhos ou pode matar qualquer membro da família se converter a Cristo Jesus. Se ele deixar lá o próprio membro da família, pai, mãe, filho, seja lá, ele pode executar aquele que está deixando o Deus ao lado. Se a gente olhar para Lucas 14:26, se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher, filho, irmãos e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, se servimos a Deus em primeiro lugar, se nós temos essa consciência que Deus é em primeiro lugar, tá? A nossa esposa será cristã, nossos filhos serão cristãos, nossos lares serão cristãos, nosso trabalho será cristão. Tudo que fizermos será para a glória de Deus. Não tem motivo eu fazer as coisas primeiro e depois Deus. Se eu estou com Deus, tudo que eu faço estará com Deus. Se eu estou com Deus, eu estou preparando a minha família para Deus. Estou buscando uma esposa que vai compartilhar comigo a mesma fé. É o que hoje, infelizmente, muitos cristãos não estão fazendo. Estão buscando os seus prazeres em casamento, mas não buscando o prazer em Deus. Eu quero casar, eu preciso casar, e casa com qualquer pessoa, com todo respeito à pessoa, mas a fé não bate, o lar não bate, o mesmo pensamento não bate, o meu dinheiro não vai ser dirigido por Deus, nada da minha família vai bater segundo Deus, ou seja, não cumpriu o que a Escritura nos chama a viver. Como está a sua vida? Como está a sua casa? Como estão seus filhos? Como está o seu trabalho? Se a gente olhar agora os versículos finais, 31 a 42, por ser sexta-feira, querido, e o outro dia seria o sábado, o dia do descanso, e esse dia é o dia do descanso para os judeus. Então, 6 horas da tarde, os judeus não trabalhariam mais. Os líderes judeus ali desejam retirar o corpo da cruz para não ficar ali. Eles não podiam ficar isso, ali podia até domingo, passar sábado, para chegar no outro dia, primeiro dia da semana. Então eles querem tirar esse corpo, e havia esse costume ali de quebrar, adiantar a morte do condenado, quebrando as pernas, versículo 31 do nosso texto, porque aí o corpo não teria onde mais se apoiar,
né? E ali aumentaria a possibilidade da morte ser muito mais rápida, né? O que fizeram com os dois ladrões, versículo 32 e 33, tá? Eles quebram as duas pernas desses ladrões, e quando chega Jesus, né? Mas ele já está morto, tá? Então aí não há o quebrar das pernas de Jesus, tá? E quando o soldado confere a morte de Jesus, versículo 34, então ele fura um lado de Jesus com a lança, e imediatamente ali sai água e sangue, sangue e água. E esse ato, querido, é puramente miraculoso, querido. Não tem como sair de ninguém água e sangue, né? Então o sangue e a água representam a missão redentora, querido, e purificadora de Jesus, efetuada por meio do derramamento do Espírito Santo, capítulo 2, tá? Se a gente olhar 1 João, se você quiser abrir, vou esperar você abrir esse texto. 1 João, capítulo 5. Abre lá, 1 João, capítulo 5, versículo 7. Olha como nós encontramos João narrando esse fato, tá? Lógico, não esse, mas a gente vai compreender esse fato muito mais claro. 1 João 5, 7. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, esse é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. Então, tanto no céu, tanto na terra. No céu, a palavra, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Já na terra, né, é o Espírito, a água e o sangue. É o que aconteceu na cruz do Calvário, quando esse soldado fura Jesus. Água e sangue, sangue e água e o Espírito Santo, testificando da verdade tudo que Cristo proferiu como profeta. Então, diante desse ato miraculoso, serviu para testificar que Jesus é Deus. Se a gente olhar o versículo 35, você vai ver isso, que veio resgatar a sua igreja, e mais uma profecia cumprida, que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Versículo 36 e 37 é uma citação de Salmo 34 e Zacarias capítulo 12, né? Se você olhar no rodapé da tua Bíblia, também você vai encontrar Salmo 22, que aparece no versículo 18. No sepultamento aí de Jesus, aparecem dois discípulos. O interessante é que agora, nesse sepultamento, antes de chegar às 6 horas, aparecem esses dois discípulos camuflados. Dois discípulos que estão com Jesus, têm uma fé em Jesus, mas ainda não tomaram uma atitude ainda de ir para frente. José de Arimateia e Nicodemos. Duas, né? Principalmente Nicodemos, João 3, de 1 a 15, nós conhecemos a história que ele foi ter com Jesus à noite. Então José, querido, vai pedir a Pilato o corpo de Jesus. Ele manifesta, ele sai do seu esconderijo agora, versículo 38. E Nicodemos, no versículo 39, traz um composto de mirra e aloés para embalsamar ali, Jesus, né? Pelo menos um pouco, porque não daria tempo para fazer toda a preparação, mas pelo menos um pouco ali ele já vai adiantando para domingo continuar toda a preparação, né? Porque sábado não poderia de maneira alguma. Assim ambos que levaram o corpo para o sepultamento, ou para o sepulcro, né? Onde que José de Arimateia tinha, e era novo, num jardim, versículo 40 a 41, né? Sem ser usado, e eles colocam Jesus ali, tá? O interessante é que esse sepulcro dá a ideia de ser alto,
tá? Porque eles entraram ali e rolaram uma pedra fechando o sepulcro, tá? E o preparativo mais completo, né, poderia ser depois, tá? Como aconteceu quando as mulheres foram até o sepulcro de Jesus no domingo. Você lembra dessa passagem? Marcos 16, versículo 1 a 3, tá? Passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embolsamá-lo, e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, tá? Foram ao túmulo, diziam umas a outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Ou seja, novamente, a ideia de túmulo ser alto. Uma pessoa cabia lá dentro em pé. Quem removerá a pedra? E aí, essa história nós vamos continuar domingo, tá? Pela manhã, onde nós vamos contemplar a ressurreição do nosso Salvador. Que nós possamos, querido, olhar a morte do nosso Salvador, o esvaziamento da sua glória, a humilhação que ele passou por nós, a cruz que ele carregou nossa, e a maldição que ele carregou sobre si, que não era dele, era nossa, que nós possamos viver uma vida dia após dia mais santa. Buscar uma vida de santidade, buscarmos e cumprirmos a vontade dele, custe o que custar, mesmo que a sociedade te zombe de você, ou, né, nós passamos por desertos, marés altas, mas que nós possamos estar vivendo dia após dia a vontade única do nosso Senhor e Salvador, e proclamando essa morte, né, que daqui 3 dias haverá a ressurreição que nos dará vida eterna, o cumprimento dessa vida eterna que já foi declarado em Gênesis 3,15. Aos olhos de Satanás, dos demônios, a cruz foi uma derrota, mas nós sabemos que a cruz já era um propósito de Deus para te dar liberdade, e hoje você carrega a sua cruz dia após dia. Uns são mais pesados, outros mais leves, mas a sua cruz é a negação desse mundo, negação da sua própria carne, para vivermos a vida em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Convido a Sade que nos leve em oração. Santo querido Deus, nós estamos te gratos, Pai, Amém. por o Senhor ter nos dado essa oportunidade nesta manhã, de estarmos aqui reunidos, Senhor, em poucas pessoas, mas sabemos que o Senhor está presente. E obrigado a Deus pela lição de hoje, Senhor, no qual vem nos alertar, Pai, nos ensinar e relembrar, Deus, o quanto o Senhor foi bom conosco e continua sendo, e o quanto o Senhor sofreu, Deus, no nosso lugar. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso. Obrigado também, ó Deus, pelo privilégio de viver os irmãos aqui. E te peço, Pai, que o Senhor continue nos abençoando, nos dando dias alegres, Senhor. Que possamos, ó Deus, estar sempre, ó Deus, em comunhão com os irmãos e com o Senhor, mesmo estando distantes, Senhor. Mas muito obrigado por essas oportunidades, tanto pessoal aqui como também online. Muito obrigada, Deus, por tudo que você tem feito. Senhor, sabemos que carecemos do Senhor, precisamos, ó Deus, de estar sempre te buscando, Pai, porque sem o Senhor nós não somos nada e nada conseguimos fazer. Pai, oro também pelos pedidos de oração que são vários, ó Deus. O Senhor conhece a necessidade, Pai, de cada um. O Senhor visita nesta hora, Senhor, pelo Espírito Santo, apagado e entendimento, aqueles que muitas vezes nesse dia pensam tão diferente da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, cuide da tua igreja sobre a face da terra, Senhor, fortalecendo, Deus, a tua igreja, Senhor, trazendo aí mais conhecimento, Senhor, mais firmeza, mais fé, mais empenho, Deus, de te servir, de propagar a tua palavra. Fica conosco, Pai, muito obrigado, eu te agradeço, Senhor, pelo tudo que o Senhor tem feito.
Também, Senhor, peço que o Senhor continue conosco nesse dia, nos protegendo, nos dando a Deus horas agradáveis, Senhor, e nos dando, Senhor, esse dia, que possamos, ó Deus, estar sempre lembrando, ó Deus, de quanto nós devemos ao Senhor, de quanto nós carecemos. Pai, perdoa os nossos pecados, fica conosco no nome de Jesus. Amém. Amém. Que a comunhão, que a graça, a consolação do nosso Deus Trino esteja sobre nós até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Shalom, Donai. Pela via dolorosa em Jerusalém se viu, os soldados conduziam meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa e ao Calvário segue enfim. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa ao Calvário segue enfim. Seu sangue, porém, a muitos também iria remir a Jerusalém. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa ao Calvário segue enfim.